Pais amados, glórias a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez, mais um dia, né? Estamos aqui hoje entrando no nosso sexto princípio. Estamos trabalhando como igreja, como congregação do Senhor Jesus, 21 dias de transformação. E o propósito desses 21 dias tem como propósito principal a mudança da nossa mente, a mudança do nosso pensamento. E pode-se dizer que mudar pensamento, né? Mudamos pensamentos, mudamos hábitos, né? Começa tudo aqui na nossa decisão, usando pode-se dizer, esse poder que Deus deu para nós, que é o livre-arbítrio. Todos nós temos essa capacidade de mudar o pensamento. Deus nos deu isso, né? O que nós precisamos é a cada dia e buscando do Senhor graça, e buscando do Senhor sabedoria, e verdadeiramente se posicionando, lutando. Porque, queridos, uma das coisas que nós precisamos aprender é que em virtude do pecado, né, o pecado que começou lá em Adão e Eva, e que contaminou todos nós, esse pecado ele vai se manifestar de uma forma muito grande na nossa vida, na nossa natureza carnal, herdada de Adão. E esse pecado não quer se submeter a Deus. Por quê? O pecado, uma vez concebido, ele gera morte. Então nós temos que lutar, né? Você está hoje aí no sexto princípio. Geralmente quando a gente começa algo que é de Deus, a gente começa todo empolgado, né? Passa o primeiro dia, o segundo, depois do terceiro dia, depois do terceiro princípio, há um certo sentimento de desânimo, de desistência. Mas, querido, não desista. Nós temos um exemplo claro de Daniel. Daniel, quando ele se prontificou a buscar a Deus, foram 21 dias de arrependimento, de oração, acompanhado de jejum. Nós também estamos sugerindo que você esteja num propósito de jejum, buscando a Deus graça, força, para que você se mantenha nesses 21 dias. Então, Daniel, ele resistiu os 21 dias. Outro exemplo que nós temos, Neemias, 5 meses, ele buscando do Senhor, para que ele alcançasse a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, que foi restaurar os muros da sua terra, da sua terra, onde estava a sua descendência, os seus familiares. Você também está restaurando, assim como Neemias. Então, fique firme, querido. Imagine uma construção. Imagine a sua casa como a sua vida como uma casa que foi destruída. Está com rachamentos, precisa mudar algumas coisas. Às vezes é assim. Na nossa casa, às vezes temos que mudar um telhado, mudar as bases, né? Isso leva tempo. E hoje, o sexto princípio que eu quero trabalhar com você é sobre decisão. Tenha uma decisão. Mudar de mente, mudar pensamentos. Se nós formos depender só da nossa vontade, o que é a vontade? Aquele impulso que a gente sente quando a gente ouve uma verdade ou algo que nos interessa. Então eu defino vontade como esse impulso. Só que, querido, a vontade ela não permanece para sempre. A vontade pode-se dizer que é o pontapé inicial. É o processo quando nós ligamos um carro, nós ligamos a chave, movemos a chave, né? E aquela ação, aquele impulso traz o processo que vai gerar combustão no veículo, vai queimar o combustível e nós vamos poder nos locomover. A atitude de ligar a chave é só o primeiro passo. Se não tiver combustível, né? Se o carro não tiver todo com o seu processo mecânico, todo o seu processo ali que faz o veículo se locomover, a gente não vai sair do lugar. Então, quem sabe hoje a sua vontade já cessou. A vontade reside na alma, nas emoções. E nós, por sermos seres caídos, seres que pelo pecado, né, nós fomos destituídos da glória de Deus, nós precisamos entender que a nossa vontade, ela é assim, muitas vezes ela é circunstancial, momentânea. Ela nasce, né, no primeiro impulso, ela tem aquele primeiro impulso, mas logo ela cessa. Ela cessa. E aí, querido, se nós dependemos só da nossa vontade para mudar o pensamento, a gente vai sucumbir. Tem pessoas que começam um treinamento físico, começam uma reeducação alimentar, começam os estudos, e aí elas param, elas naufragam, porque a vontade acabou.
São pessoas que a Bíblia diz, pessoas instáveis. Quem depende da sua vontade, ela nunca vai chegar a lugar algum. Se você pegar a sua Bíblia, lá em Tiago, capítulo 1, a Bíblia diz que aquele que é inconstante como as ondas do mar, ele nunca conseguirá alguma coisa. Por quê? Ele é movido pela circunstância. A vida, ela nunca terá circunstâncias favoráveis sempre. Pelo contrário, boa parte da vida nós vamos estar enfrentando circunstâncias desfavoráveis. Porque o mundo, ele, em virtude do pecado, a Bíblia diz que a criação geme à espera da manifestação dos filhos de Deus. A criação, ela está sujeita a várias situações que vai nos fazer desanimar. E se nós não entendermos isso e mudarmos o nosso pensamento, achar que a vida é fácil, achar que a vida é um mar de rosas, que a gente nunca vai ter dificuldade, parar nesse pensamento, quando surgir a primeira adversidade, a nossa vontade vai acabar, as nossas emoções vão, a nossa alma vai dizer ao nosso cérebro que a gente tem que parar, que não vai dar certo, que eu não consigo. E por isso que nós vemos hoje muitas pessoas que Deus ama, muitas pessoas que Deus tem um plano maravilhoso, estagnadas na vida, porque elas não mudaram o pensamento. Elas estão ainda naquele movimento, quando a tempestade manda elas para um lado, elas vão. Elas ficam dependendo de situações estáveis. Já dizia alguém que são as ondas do mar que ensinam o marinheiro. São as tempestades do mar que ensinam o marinheiro a navegar. Não existe, querido, nessa vida, uma carreira, um casamento que não vem enfrentar adversidades. Então nós temos que ter isso em mente. Condicionar a minha mente. Eu não vou ficar dependendo só da minha vontade. Porque quando vier a vontade de desistir, ela virá. Independente que você foi chamado para ser um médico, que você foi chamado para ser um pastor, que o seu casamento está no coração de Deus, que os seus filhos são da vontade de Deus, a educação que você está colocando, que você está imprimindo, quando vier as dificuldades, elas virão. Elas virão. Por isso que a Bíblia diz lá em Tiago novamente, não é? Quando vier as tribulações, permaneça, persevere, porque a perseverança ela tem que completar a sua obra. E qual é a sua obra? Passar pela provação, sem perder o foco. E isso se resume em eu ter uma decisão. O que vai fazer você mudar de vida não é a vontade. Vontade passa. Por mais que você queira o melhor para a sua vida, essa vontade de querer o melhor, quando tiver que mudar de hábitos, quando tiver que ter uma devocional, quando você tiver que ler a Bíblia, quando você tiver que perdoar, quando você tiver que amar quem não merece, quando você tiver que se libertar da ira, quando você tiver que fazer uma reeducação de hábitos, seja uma reeducação alimentar, seja uma prática de exercícios físicos, a Bíblia diz que nós temos que nos disciplinar no exercício da devoção. Qual é o exercício da devoção? Continuar consagrado a Jesus. Quantas pessoas hoje que adquiriram um pensamento de mornidão espiritual, entraram na síndrome da maturidade espiritual, não oram mais como antes, não leem a palavra mais como antes, não servem a Deus através da igreja local como antes, colocou prioridades na sua vida e agora estão numa mornidão espiritual, num desânimo, vão à igreja, vão à congregação, mas não tem mais aquilo. Por quê? Acabou a vontade, porque não tiveram a decisão de continuar fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus. É por isso que lá em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, Provérbios 3, versículos 5 e 6, é a base para você não depender da sua vontade, nem das suas emoções, mas depender da sua decisão. Ele diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha o que ele está dizendo: confiar no Senhor de todo o seu coração. Todas as vidas, a maior parte das vidas que o Senhor fez milagre aqui na terra, na época do seu ministério terreno, que Jesus libertou, muitos deles foram pessoas, querido, que tiveram que vencer a vontade, porque tiveram impossibilidades de ir até Jesus. Bartimeu foi um deles,
O cego Bartimeu, quando ele ouviu falar de Jesus, ele teve muitas resistências, pessoas que até o impediam de chegar até Jesus. Mas ele teve a decisão de ir até Jesus até o fim. Zaqueu é outro exemplo. Zaqueu, mesmo com uma baixa estatura, não é? A sua vontade, a sua mente poderia condicionar ele a não ir até Jesus, mas não. A altura das pessoas em comparação com a sua altura era algo que faria sua vontade parar. Mas ele teve a decisão, ele confiou que se ele fosse até o Senhor, ele seria visitado, e ele foi. Aquela mulher de fluxo de sangue, 12 anos, havia gasto todo o seu dinheiro. Uma multidão seguia Jesus, mas por que só ela foi curada naquele momento? Porque ela teve a decisão, e essa decisão levou ela a ter uma fé, que independente dos que os outros estavam ao seu redor, independente que não aconteceu com os outros, a sua decisão de tocar nas vestes de Jesus trouxe uma cura instantânea e milagrosa para ela. Confiar no Senhor é não depender da vontade, é depender da fé. É ser como Abraão, que mesmo quando tudo estava contra, quando ele já não tinha mais nada, Sara já não tinha mais vigor para gerar um filho, Sara mesmo sendo estéril estava com 90 anos, mas Abraão teve a decisão e ele acreditou que aquele que fez a promessa era fiel. E ao invés de ficar reclamando, ele confiou na soberania de Deus. Ele confiou naquele que havia feito a promessa. E a Bíblia diz que ele recebeu o poder para gerar pela fé o seu filho. Ele recebeu a promessa. Então, querido, não confiar, não se apoiar no seu próprio entendimento, é não se apoiar nas inconstâncias da sua mente. Nas inconstâncias de quando a situação vier e a sua alma vai falar para você desistir. Mas nesse momento você vai mudar a sua mente, vai tomar a decisão por Cristo, vai dizer, eu não saio daqui, só quando Jesus mandar. Se você continuar confiando em Cristo, querido, confiando no Senhor Jesus, Ele vai levar você ao melhor caminho. Nós falamos no primeiro princípio, entrega a tua vida a Jesus. Ofereça a sua vida como um sacrifício vivo, entrega. Ele não vai deixar você nessa situação por muito tempo. Se nós formos a Ele com o coração, confiar a Ele com todo o nosso coração, estamos num ambiente de discipulado, estamos num local onde nós somos cuidados como irmão em Cristo, onde nós somos direcionados e discipulados pela palavra de Deus, no amor de Cristo, nós vamos receber, querido, aquilo que Deus prometeu para nós. Somos pessoas que fomos feridas, temos feridas na alma, temos pecados, que precisam ser abandonados para que verdadeiramente nós sejamos transformados naquilo que Deus tem para nós. Mas hoje, você tem que entender isso. Decida-se, independente do que você está sentindo. Se não há mais amor no seu coração, decida amar e busque do Senhor este amor. Se hoje não há mais vontade de perdoar, decida perdoar e o amor de Cristo entrará no seu coração. O primeiro passo é a decisão. Você tem o livre-arbítrio. Você tem condições de se decidir pela verdade. Mesmo até que a sua alma não queira, mas se você mesmo deitado, mesmo arrastando, dizer, Senhor, eu decido por Cristo, o Senhor vai se manifestar na sua vida. Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao 37 diz, olha, não retroceda, permaneça em Jesus. Permaneça, se segure nele com todas as suas forças, decida isso, obedeça a palavra, restaure os princípios da sua vida, restaure o que precisa ser consertado, e você vai ver que Jesus vai se manifestar. Amém, querido? Então o que eu quero deixar para você hoje, não dependa da sua vontade, mas se mantenha na sua decisão de fazer o que é certo e de confiar no Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 6, e o Senhor vai fazer você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você mudar a tua mente. Eu não dependo mais das minhas emoções. Eu dependo da decisão que eu tomei de seguir a Cristo. Custe o que custar. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, nosso princípio de hoje é decisão. Nós temos que ser pessoas decididas. Não pessoas que dependem da vontade para te obedecer. A nossa vontade é uma hoje, as nossas emoções estão hoje de uma maneira, mas amanhã elas não estão mais. E a tua palavra diz que os instáveis, aqueles que hoje pensam de um jeito e amanhã pensam de outro, que deixam as emoções dominarem, esses não receberão nada do Senhor. Então visita, Senhor, agora,
Cada um que está firme na decisão, nesses 21 dias, e por toda a sua vida, decidiram seguir e obedecer a Cristo. Sustenta eles, ó Pai, e fortalece eles, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Amanhã teremos o nosso sétimo princípio, se o Senhor permitir, e amanhã vai ser no nosso culto. Você que mora aqui em Palmas, no nosso culto pela manhã, às 9 da manhã, às 18 horas. Você que nos acompanha pela internet, às 18 horas no culto online. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.